Olá, pessoal! Boa noite para todos os que estão no Brasil e boa tarde para a galerinha que está aqui nos Estados Unidos com a gente, que ficou com a gente a semana toda, né? Nós falamos muito sobre a estrutura emocional e nós falamos especialmente da segunda etapa da pirâmide, que é da pirâmide da estrutura emocional, que é as crenças, que são as crenças de capacidade, ou que é a crença de capacidade, né? Nós falamos muito sobre essas crenças e nós viemos numa etapa de 3 lives. Hoje, então, como eu estava dizendo, né, tem algumas pessoas aí que estão entrando, que não me conhecem muito bem, então eu vou me apresentar rapidamente para aqueles que ainda não me conhecem. Então, meu nome é Mônica, eu exerci a profissão de psicóloga muitos anos no Brasil, mais de 10 anos, mais de uma década, e depois eu vim morar nos Estados Unidos, né? Então eu fiz uma formação em coach integral sistêmico e comecei a trabalhar como coach online, e é maravilhoso, eu adoro, porque eu agreguei o valor, né, de conhecimento pela psicologia e faço a entrega de coach, mas com todo o conhecimento que eu tenho como psicóloga também e com toda a experiência de vida, né, como mãe, como avó, como esposa, como profissional, enfim. Então hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Esse convidado especial, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Antes dele entrar, ele já tá aí com a gente. Mas antes dele entrar, eu queria falar um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Então hoje é o final da nossa série, é a última live dessa série, né? Que é a série Eu Posso Tudo, explicando como funcionam essas crenças de capacidade. E nessa série Eu Posso Tudo, nós viemos em várias etapas, né? Eu fiz a primeira live na quarta-feira, falando de como essas crenças de capacidade são criadas. A gente teve um convidado muito especial também. Ontem nós tivemos a Carla, que a gente falou sobre as crenças de capacidade, voltadas assim, como eu posso eliminar essas crenças de capacidade. Eu queria começar, gente, com uma escritura que eu gosto muito, que está em João 10:10. Ela diz assim: diz que Deus nos deu vida e vida em abundância. O que significa isso, hein? Ter vida e vida em abundância. É que nós não precisamos viver em escassez. Escassez não combina com abundância, né? É o oposto, é o antônimo de abundância. Então nós não nascemos e nós não vivemos nessa terra para vivermos em escassez. Escassez em quê, Mônica? Em todas as áreas da nossa vida. Nós não estamos aqui para vivermos em escassez, por exemplo, de afeto. Nós não estamos aqui para vivermos com escassez financeira. Nós não estamos aqui para vivermos com escassez de saúde, nada disso. Deus nos deu vida e vida em abundância. Então é para nós termos abundância em todas as áreas da nossa vida. E é com esse propósito que hoje nós vamos conversar. Por quê? Porque as crenças de capacidade, elas nos limitam. Porque elas dizem para nós o tempo todo que nós somos incapazes, que a gente não pode realizar essas vozezinhas, né? Essas vozes negativas que ficam aí na nossa mente, que muitas vezes foram construídas lá na nossa infância, ou mesmo na adolescência, ou também pode ter sido construída agora, na fase adulta. Às vezes por um forte impacto emocional, que a gente chama de trauma, ou por repetição, né? Então, essas crenças de capacidade disfuncionais, que são as crenças limitantes, é que nós estamos trabalhando essa semana para eliminar. Nessa fala, que Deus nos deu vida e vida em abundância, né? Tem um complemento. Diz assim: e que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Que ladrão é esse, gente? Que ladrão é esse? Esse ladrão, ele pode estar vestindo várias roupagens, né? Então, ele pode, por exemplo, vestir a roupagem da procrastinação na sua vida.
Então, cada vez que você procrastina, cada vez que você deixa para depois o seu sucesso, cada vez que você deixa para depois uma alimentação saudável, cada vez que você deixa para depois cuidar da sua felicidade. E essa procrastinação é um ladrão que está roubando de você a sua felicidade, a sua saúde, o seu sucesso financeiro, né? Agora, existem outros também, outros ladrões. Um deles é a vitimização. Quando a gente se coloca no lugar de vítima, eu não sou capaz porque meus pais não me ensinaram a trabalhar em função de atingir o meu objetivo, de adquirir tal vitória. Eu sou assim porque eu fui criada num lar onde que não era um lar onde tinha uma família estruturada. Eu fui criada num lar que foi um lar de adoção, por exemplo. Eu vim da rua, eu morava na rua. Ok, gente, com certeza absoluta, todos nós temos limitações. Eu sei como isso é duro e é difícil e é sofrido e às vezes realmente nos limita. Mas o que eu quero dizer para vocês, põe amor nas minhas palavras. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós nos vitimamos, quando nós entregamos o poder que nós temos de ação nas mãos de outros, esses outros podem ser o nosso passado, os nossos pais, os substitutos deles, ou as próprias circunstâncias à nossa volta. Quando nós entregamos esse poder da ação sem nos autorresponsabilizar e nós responsabilizamos outras pessoas pelo nosso sucesso, pela nossa saúde, pelos nossos resultados, a gente simplesmente perde força. E a gente perde o poder de ter resultados diferentes. Então, a autorresponsabilidade é a chave para a gente eliminar esse ladrão da nossa vida, que pode ser o ladrão da procrastinação, pode ser o ladrão da vitimização, pode ser o ladrão da culpa, né? Às vezes a gente arrasta uma culpa, às vezes você passou por um relacionamento no casamento que foi muito difícil, não deu certo, aí você fica o resto da vida se culpando. Mas se eu tivesse agido assim, mas se eu tivesse agido assado, né? Olha, a culpa só vai fazer uma coisa com você, vai te levar para o passado o tempo todo e vai tirar o seu poder de ação agora, no presente. Então, elimina essa culpa da sua vida, porque a culpa é um ladrão na noite que vai roubar a sua força, a sua energia também. Que mais que entra aí como ladrão da sua abundância? A arrogância. A arrogância, muitas vezes, gente, ela se manifesta, não é porque simplesmente você é uma pessoa arrogante. A arrogância se manifesta talvez porque você quer encobrir uma dor que você tem. Então talvez você teve uma experiência de humilhação, uma experiência de dor repetidas vezes na sua infância, ou na sua adolescência, ou no seu casamento. Aí o que acontece? Você se mostra arrogante para se proteger. Então antes que gritem com você, você já grita mais alto. Você tem que se posicionar para não sofrer nenhuma dor. Então, mas acontece que a arrogância não resolve problema, ela cria mais conflitos na sua vida. Ela prejudica você. Então, é um ladrão da sua abundância também. Que outro ladrão da abundância existe? A baixa tolerância à frustração. Quando nós não estamos em condição de sermos frustrados, nós podemos sim nos desviar da frustração. Como? Se esquiva daquilo naquele momento. Agora, é claro, se você todas as vezes se esquiva da frustração, você não vai criar músculos resistentes emocionais para enfrentar a sua frustração. E assim, gente, de verdade, você só consegue criar músculos resistentes emocionais para superar suas frustrações quando você enfrenta, né? Imagina, quem é que consegue músculo na academia? É quem vai pra academia, dói pra caramba quando você tá, né, criando seus músculos. Acontece que só existe essa maneira. Se você recusa, se você chega até a porta da academia e você volta pro estacionamento, entra no carro e vai embora, não. Gente, hoje eu não tenho disposição. O fato de você ter ido até a academia não vai gerar músculos em você.
O que vai gerar músculos em você é realmente você se posicionar com firmeza diante da frustração e enfrentar essa frustração. Só existe esse meio, não existe o outro, né? Não existe o outro, infelizmente. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no passado, colocar a culpa no outro, né? Não se responsabilizar. Só que enquanto nós vivermos assim, nessas áreas da nossa vida que a gente responsabiliza o outro ou responsabiliza as circunstâncias, nós estamos abrindo mão do poder de ação e do poder de transformação naquela área da nossa vida. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou pobre, nasci pobre, eu tenho muitas crenças limitantes sobre dinheiro, porque sempre ouvi na minha infância, quando eu pegava no dinheiro, minha mãe falava, lava a mão, porque o dinheiro é sujo. Então eu cresci sempre pensando assim, nossa, eu não posso pegar muito dinheiro, porque dinheiro é sujo. Isso é uma crença limitante e que impactua na sua capacidade. Sabe por quê? Toda vez que você for utilizar das suas habilidades, das suas competências e que você ganhar dinheiro, você ganha, mas chega uma hora que você vai gastar tudo. Vai jogar o seu dinheiro pelo ralo. Por quê? Porque dinheiro é sujo. Dinheiro não pode fazer parte de você, porque você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa ousada, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa que batalha pelas suas conquistas, então dinheiro não combina com você, porque ele é sujo, você é limpo. Então, vamos eliminar essas crenças limitantes de capacidade que roubam completamente as nossas abundâncias. E isso acontece em todas as áreas. Pode ser no relacionamento, pode ser no trabalho, na sua entrega, pode ser em qualquer área da sua vida, né? Na sua profissão. Então vamos eliminar. Como que a gente faz isso, Mônica? Identificando quais áreas da sua vida estão em escassez. Se você tá ganhando pouco dinheiro, então tem escassez aí. Por que tem escassez aí? Se no seu casamento, o casamento tá disfuncional, não tá legal, não tem romance, não tem carinho, não tem apreço, não tem respeito, opa, tem escassez aí. Todas as áreas da nossa vida sinalizam para nós quando elas estão em escassez ou quando elas estão em abundância, tá? Então nós precisamos saber isso. E como será a sua vida? Com escassez financeira, com escassez emocional, com escassez profissional, com escassez no seu relacionamento. Como vai ser a sua vida daqui a 1 ano? Vai ser boa ou vai ser ruim? Como que vai ser a sua vida daqui 2 anos? Vivendo em escassez nessas áreas da sua vida. Como vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Então, olha, muitos de nós pegam esse poder que nos foi dado, que é o poder de controle sobre nossa própria vida, e a gente entrega nas mãos do outro. Quando que a gente faz isso, Mônica? Quando alguém, de repente, fala alguma coisa que pode parecer ofensivo para nós. Quando nós pegamos esse poder e entregamos na mão do outro, a gente tá deixando que o outro decida por nós, então os nossos resultados são resultados normalmente das escolhas do outro, não nossos, né? Então, tem poder quem age, e tem poder quem age certo, na velocidade certa e na hora certa. Então, tem que agir. Ontem nós falamos sobre isso. Você elimina as crenças disfuncionais de capacidade ou as crenças limitantes quando você simplesmente enfrenta. Quando a gente se boicota, na verdade, a gente está se dando uma rasteira. E quando é que isso acontece? Quando que a gente se boicota? Em que momentos? Quando a gente procrastina, quando a gente se auto-sabota, quando a gente olha para o lado negativo, ou quando a gente olha para aquilo que nos falta, aí a gente se sabota. Por quê? Porque a gente cai naquele lugar de vítima. Ai, coitadinho de mim, eu não consigo mesmo, pra mim as coisas não dão certo, né? E na verdade, não é nada disso, porque isso é só um pensamento. E pensamento sempre vai poder ser mudado. Ter essa liberdade de escolha e se apropriar disso, dizer assim, o meu resultado... Posso ter sido ruim ontem, minha história de vida foi ruim ontem, mas se eu quiser transformar o meu futuro, eu vou fazer um presente diferente.
E como que eu faço isso? Se comportando diferente. Tem uma metáfora que a gente faz no processo de coaching que se chama metáfora da gaivota. E na verdade, a gaivota somos todos nós. Todos nós, nessa metáfora, a gente se enquadra no padrão de comportamento da gaivota. Quando a gente quer. Porque quando a gente se nega a isso, sabe o que acontece? A gente veste as nossas asas de águias. Exatamente. Então, se nós ficarmos olhando para nós como gaivotas, nós vamos nos comportar como gaivotas. E como que a gaivota faz? Ela tem limite de voo. Ela vive em escassez, porque ela só consegue, às vezes, pescar peixes que estão ao alcance dela. E nem sempre os peixes que estão ao alcance dela são bons. Infelizmente. Então, às vezes, ela pesca moluscos salgados, ruins, não se alimenta bem, não tem aquela vida de abundância que a gaivota, que a águia tem. Por que a águia tem uma vida de abundância? Porque a águia, ela voa alto, ela acredita no potencial dela. Ela sabe que ela é a rainha das aves. E você sabe quem você é? Você sabe exatamente a que você veio? Você sabe exatamente o que você é? Você tem um projeto de vida? E nesse projeto de vida tem uma história de abundância para você? De todos os seus sonhos realizados? Ou será que você fica pensando, eu não consigo, não sou capaz, eu não posso? Você fica alimentando essas crenças de capacidade que são terríveis, que te limitam, que te despotencializam. Como é que você lida com você mesmo, com seus sonhos, com seu futuro, com a sua vontade? Você dá vazão aos seus sonhos, você alimenta seus sonhos. Então, gente, olha, é isso que acontece conosco, somos nós que decidimos. Então, olha bem, seus resultados sempre serão frutos das suas escolhas. Sempre. Não é culpa porque você teve uma infância disfuncional. Não é culpa porque você teve um relacionamento tóxico. Não é porque a sua profissão é uma profissão que, escolhi mal minha profissão. Não é nada disso. Sabe por que não é nada disso? Vamos dar esse exemplo da profissão. Se você escolheu mal a sua profissão, você pode mudar de profissão. Mas eu já tenho 60 anos, Mônica. Não importa, gente. Os maiores renomes da história fizeram sucesso depois dos 50. Então, olha só, o que vai gerar mudanças em você? O que vai gerar mudanças em você é exatamente quando você olhar para os seus resultados e você ver nos seus resultados que eles não estão satisfatórios. Eles não estão satisfatórios para você. Então, se seus resultados não estiverem satisfatórios, você vai saber exatamente aonde está a escassez na sua vida. Então, onde que está o resultado que é escassez, Mônica? Se você, como eu falei antes, se você ganha mal, se você mora mal, se você se alimenta mal, se você está sobrepeso, não está com o peso que você gostaria de ter, se seu relacionamento a dois está péssimo, se seu relacionamento, seu convívio com outras pessoas no seu trabalho está ruim, então tem escassez. Escassez de quê? Nós vamos falar sobre isso. Como que eu vou descobrir aonde que está a minha escassez? A sua escassez está exatamente nessas áreas. E você vai precisar identificar. Você vai precisar olhar para cada área da sua vida. Então, pega o papel e uma caneta aí e anota as áreas da sua vida que hoje você sente que elas não estão trazendo alegria, felicidade, não estão te potencializando. Essas áreas são áreas de escassez. Depois que você identificou essas áreas da sua vida e que você viu que é escassez, aí sim, nós vamos... Identificou, a escassez está nessa área da minha vida. Então, eu vou começar a vasculhar e a entender qual é a história que eu conto para mim. O que eu conto para mim nessa área da minha vida que está me impedindo de progredir. E aí você vai identificar que história que eu conto, hein? Eu conto a história assim, meu casamento tá ruim porque meu marido não é uma pessoa legal. Ué, mas ele era legal?
Ele foi legal durante tanto tempo, só agora que deixou de ser legal, né? Ou então, eu tô sobrepeso porque a alimentação aqui nos Estados Unidos é tudo enlatado. Então, é tudo pronto, é tudo cheio de condimento. Então, por isso que eu tô sobrepeso, né? Ou então, olha, eu ganho pouco porque eu tô fazendo transição de carreira. Ok, pode ser até que seja isso. Mas olha para suas ações nessas áreas da sua vida. Como que você está funcionando nessas áreas da sua vida? A sua entrega também está sendo uma entrega de escassez nessa área da sua vida ou de abundância? Você injeta tempo, qualidade, você modifica comportamento. Como é que você está se comportando, né? Então, isso, eliminar essas histórias que você conta para você mesmo. Pode ser história verdadeira? Sim, claro que pode. Mudanças radicais, que não precisam ser de uma forma abrupta. Quando eu digo radical, eu quero dizer assim, de você olhar para isso e ver que isso não tá bom, tipo, eu tô me justificando. Historinha é isso, sabe, gente? É a gente se justificar. Eu tô sobrepeso. Meu irmão é um exemplo disso. Porque ele tava sobrepeso numa época e era sobrepeso mesmo. Mas o que aconteceu? Ele começou a correr e ele agora tá filé. Filé mignon. Ele tá magrinho, tá com peso ideal. Isso é muito bacana. Ele agiu na direção dos resultados dele. E é isso que nós precisamos fazer. Agir na direção dos nossos resultados, né? Então, se você sabe aonde você quer chegar, você tem um caminho direto para isso, né? Então, veja bem. Quando eu não transfiro a culpa para o outro, quando eu não responsabilizo o outro... Gente, não responsabilizar o outro não significa dizer que o outro é totalmente isento da contribuição que ele teve na sua história de vida. Não é isso. Todas as pessoas pelas quais nós tivemos contato, nós tivemos convivência, ela refletiu no nosso comportamento, na construção da nossa estrutura emocional. O que eu estou dizendo é que o que você vai fazer com isso? Você passou por essa experiência, você passou por essa história de vida. Mas o que vai gerar resultados positivos ou negativos não é a história de vida que você teve. É como você reagiu ou como você reage a essa história. Porque você pode ir para um cantinho, cruzar os braços e falar... Até brinquei assim, né? Ontem falei, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Então não tem como, porque já está registrado lá como crenças disfuncionais na minha mente. Isso é uma historinha que você está contando para você. E qual é o único prejudicado? É você mesmo. Porque quando você olha para você e diz, espera aí, olha, eu vim de um casamento que arruinou. Estragou, acabou, é triste mesmo. Mas agora não significa que eu vou viver essa história pro resto da minha vida. Então eu vou erguer minha cabeça e eu vou fazer diferente. Eu vou cuidar de mim, eu vou melhorar aquilo que tá ruim em mim. E eu vou responsabilizar quem tem responsabilidade, porque um relacionamento é feito por dois, é uma pista de mão dupla. Precisamos ter coragem para enxergar o que está nos distanciando dos nossos resultados. Porque enquanto a gente não... E olha... É verdade. Olhar para isso dói pra caramba. Porque a gente olha para isso e fala, sério que sou eu que estou me sabotando? Eu não acredito nisso. É sério que eu não ganho bem porque eu não estou dando ênfase a essa área da minha vida? É sério que eu não tenho um bom relacionamento porque eu também sou responsável por ele? É sério que a minha saúde está mal ou eu estou sobrepeso porque eu não faço nenhum exercício físico? Que bom que é. Porque se fosse culpa do outro, você não teria como mudar essa realidade. Agora, como a responsabilidade é sua, você pode mudar. E o que você pode fazer para mudar essa responsabilidade? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa eu falei, eliminar essas historinhas, né? Essas historinhas que fazem você se sentir diminuído, inferiorizado, vítima. A vitimização é terrível, gente. Porque quando eu sou vítima, eu não sou autor da minha história.
Eu sou coadjuvante. O que o coadjuvante faz? Ele fica às sombras. Ele não tá ali na frente das luzes do holofote, brilhando, sendo estrela. Então, larga esse lugar de coadjuvante. Sai do banco do carona. Pega o volante do seu carro e dirige o carro da sua vida. Porque você pode dirigir ele para onde você quiser, na direção dos seus resultados de sucesso. É você que pode fazer isso. E eu vou te dar algumas ferramentas para você fazer isso. Então, a primeira delas é: elimine as suas historinhas, que são as suas justificativas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Quem não sabe, aprende. Quem não pode, consegue, né? Então, vamos eliminar isso. Depois, se apropria da sua autorresponsabilidade. Eu sou o único. Bate no seu peito, com força. Bate aí, agora, eu quero ver. Eu sou o único responsável por meu sucesso. Agora, de novo. Eu sou o único responsável pela minha felicidade. De novo, mais uma vez. Eu sou a única responsável pela minha saúde. É isso. Quando você se encorajar e se apropriar desse poder que você tem de mudança, toda a sua história vai mudar. Toda a sua história vai mudar. Então, eliminar as histórias, se apropriar da autorresponsabilidade e depois seguir um processo de mudança. Que processo é esse? Eu falei antes, você vai identificar quais são as áreas da sua vida que hoje você se sente frustrado. Então, identifica lá, cada área da sua vida que você se sente frustrado hoje. Identificou? As áreas da minha vida são essas. Escreve aí para mim. Quais são as áreas da sua vida que hoje você se sente frustrado? Que tem escassez na sua vida? Pode colocar aí. Financeiro, amorosa, profissional, saúde, intelectual. Coloca aí, escreve para mim. Se lembre de quem você é. Então, quem você é? Me diz aí, eu quero que você me diga. Quem você é? Bom, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou uma filha de Deus, o Criador do universo. Eu fui feita à imagem e semelhança dele. Eu tenho o DNA do Criador. Isso significa que eu posso tudo. É por isso que essa série tem esse nome. Eu posso tudo. Por quê? Porque eu posso mesmo e você pode também. Isso é poder. A palavra tem poder. Quando você diz eu quero, eu posso, eu vou, o resultado muda. Agora, quando eu comunico diferente, quando eu digo, eu não sei, eu não posso, a gente comunica até com o corpo, ó. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, vítima, né? Agora, quando eu faço a pose da Mulher Maravilha, né? E os homens, a pose do seu super-herói aí, ó. Mão na cintura, ombros pra cima, queixo erguido. O que acontece? Você manda uma comunicação diferente para o seu cérebro. Você se empodera. A sua mente reconhece quem você é, que você pode mesmo qualquer coisa. E pode, gente. Elimine as pessoas com crenças limitantes da sua vida. Pessoas que são tóxicas. Mas, Mônica, quem é tóxica é minha esposa. Quem é tóxico é meu marido. Então, elimina as toxinas que ele traz para sua vida, ou ela traz para sua vida. Se blinda. Como que eu faço isso? Como que eu posso me blindar? Primeira coisa é você identificando quem você é de fato. Então faz uma lista aí de características que te potencializa. Eu sou próspera, eu sou ousada, eu sou corajosa, eu sou profissional, eu sou realizador, eu sou um herói, eu sou um campeão, eu sou forte. Escreve uma lista das suas características. Todas as vezes que alguém vier para você, trazendo para você uma característica, um comentário, uma comunicação negativa a seu respeito, você já vai estar blindado. Sabe por que você vai estar blindado? Porque você já sabe quem você é. Você não precisa vestir a roupa de ninguém, que ninguém coloque em você. Você não precisa fazer isso com você. É só você que pode decidir vestir a roupa que você quer vestir. Você pode vestir a roupa do seu super-herói, que é você mesmo. Coloca aí sua capa potencializadora e voa alto. Você é águia, ou não é? Ou você é gaivota?
Tadinho, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu queria que você se apresentasse. Olha, tem tanta coisa para você falar de você, né? Fala um pouquinho de você para todas essas pessoas queridas que estão aqui conosco, nos ouvindo nessa tarde, nessa noite. A Flávia que está lá na Irlanda, então para ela é de madrugada agora. Muito obrigado pela oportunidade. Estejam me ouvindo bem. Eu estou aqui até numa posição um pouco incômoda, porque lá no computador não estava dando certo, né? Finalmente aqui no celular está. Ai, que bom que deu aí, né? Tá certo. Fala um pouquinho de você. Como? Você tem tanta experiência de vida para contar. Fala da sua história, quem você é. Se apresenta para nós, para todos os nossos convidados. Bom, eu fiz uma carreira na universidade, fui professor universitário por cerca de 30 anos, até me aposentar, quando então eu fui assumir a gerência do Departamento de Tradução da Igreja em São Paulo, onde trabalhei por 10 anos. Depois disso, aposentado, eu tirei um ano sabático e agora eu montei a minha própria empresa de tradução, EL Linguistics, e eu moro em Colatina, Espírito Santo. E continuo fazendo as minhas traduções, porque a gente não larga o osso de jeito nenhum, né? Eu adoro fazer isso. Quando a gente ama a profissão, a gente fica a vida inteira nela, né? Com certeza, isso é um dos prazeres da vida, né? Felizmente, mesmo com a idade chegando, a gente ainda consegue manter uma vitalidade quando tem esse propósito em mente. E é muito importante que a gente tenha metas durante a vida. Você está falando muito apropriadamente, aí não poderia ser diferente, sobre a importância da gente ter objetivos, né? De saber o que nos impede de atingir os objetivos, quando que essas coisas ocorrem, em suma, uma série de perguntas válidas para a gente se analisar e verificar o que nós podemos fazer com a nossa vida, já que ela nos foi dada com abundância. O propósito de Deus é que seja uma vida abundante. Então, acho que todos nós que estamos aqui nesse grupo, como quase todo ser humano, vai se lembrar de ocasiões em que sentiu depressão, sentiu-se desanimado, sentiu que havia barreiras demais a serem vencidas, não é? Mas a vida traz esses obstáculos para que, uma vez vencidos, você se fortaleça, não é? Eu sempre gosto daquela historinha de um indivíduo que tinha uma rocha bem alta na frente da casa dele, e quando o sol nascia, não batia sol na casa dele. Então, um homem ensinou para ele que ele deveria, todos os dias, empurrar aquela pedra, fazendo bastante força, que um dia ela sairia da frente. E passou-se o tempo e isso não aconteceu. Mas ele se tornou uma pessoa muito forte e conseguiu escalar a rocha e contemplar o sol lá de cima. Então, muitas vezes, o obstáculo é colocado não para que a gente o vença de imediato, mas pela luta, pela determinação que a gente consegue visualizar o sol depois de algum tempo, né? Verdade, verdade, é isso mesmo. É essa superação que a gente alcança é que faz de nós vitoriosos, né? É que faz com que a gente olhe para nós e pense assim, olha, você conseguiu. Se você conseguiu uma vez, você consegue duas. Se você conseguiu duas, você consegue três. E assim sucessivamente. E às vezes a gente também olha para o palco do nosso colega, do nosso amigo, e a gente fica olhando para nosso camarim e se frustrando, né? Olha como que essa pessoa brilha, como que ela se destaca, né? Mas às vezes a gente não olhou para o camarim dela, o quanto tempo ela ficou no camarim para poder brilhar, se destacar, né? Então, a gente pensar que se tal pessoa ou centenas de pessoas conseguiram, nós também vamos conseguir, né? Superar qualquer desafio da nossa vida. O que você falou que eu acho muito significativo é essa comparação. Se a gente se comparar com os outros, a gente vai ser ou orgulhoso ou vai se sentir diminuído. A gente precisa, no meu modo de pensar, na experiência de vida, é quase natural que a gente faça essas comparações aconteçam, mas a gente precisa procurar evitá-las, porque ou a gente vai querer desprezar os outros por se achar melhor do que um ou outro, ou vai se achar inferior a outras pessoas. A gente precisa se comparar com a gente mesmo.
O que eu fui ontem, eu preciso ser melhor hoje. E amanhã melhor ainda do que hoje. Então, isso pode ser uma forma de melhorar a gente constantemente, né? Verdade, verdade. E isso faz jus. Eu estava falando dos passos do processo de mudança, né? Que às vezes a gente tem várias crenças limitantes de capacidade, e são essas crenças que a gente comunica para o universo e a gente paralisa, porque a gente não comunica vitória, a gente não comunica que a gente quer os resultados diferentes, a gente comunica os mesmos comportamentos, então, com os mesmos comportamentos, a gente tem os mesmos resultados, né? Então, eu estava dizendo que uma das coisas muito importantes é a gente identificar essas historinhas que a gente conta pra gente e modificar essa história. O quinto passo é exatamente modificar essa história. Contar uma nova história, né? Essa nova história, ela tem que ser contada com novos comportamentos também. Então, por exemplo, se eu quero ter um corpo mais saudável, então eu vou acordar pelo menos meia hora mais cedo, eu vou fazer um exercício físico de 30 minutos, ou eu vou mudar nas minhas compras, eu vou fazer uma lista de comida mais saudável. Então, eu preciso identificar quais as áreas que eu tenho escassez, ou que eu não estou feliz, que eu não tenho abundância na minha vida. Identificou? Então, agora, qual é o passo que eu vou dar? Parar de contar essas historinhas e contar uma nova história. Eu sou capaz, eu posso, eu sou grata por. Porque isso constrói as nossas crenças fortalecedoras de capacidade. E quando nós acreditamos que nós podemos, de fato, o universo conspira a nosso favor, não é verdade? É verdade. Realmente o poder das palavras é algo extraordinário. E isso cria uma narrativa dentro da gente, que a gente passa a acreditar nela. Então é interessante que a realidade não é realidade em si, ela é como nós a enxergamos. Então, como a gente elabora o nosso universo com a nossa narrativa, vai fazer diferença na nossa vida. A outra dimensão que eu enxergo é a questão do tempo também, né? Porque muitas vezes, como você já disse, a gente fica preso no passado, com circunstâncias que nos impediram, num determinado momento, de atingir uma meta, e a gente pensa que aquilo vai sempre acontecer novamente, né? Você citou o exemplo do dinheiro, que a pessoa ficou, até mesmo muitos cristãos, né? Nós passamos a pensar que se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente fala, puxa, deixa para eu não quero ficar rico, eu quero entrar no céu. Mas não é isso o ensinamento que Cristo estava passando, né? É que nós precisamos valorizar primeiramente as coisas espirituais. Então, o outro aspecto é também esse de a gente viver ou no passado ou no futuro, esquecendo do presente, né? A gente, até a palavra, acho que foi o Mário Sérgio Cortella que fez um comentário outro dia, eu achei muito interessante, preocupar. É ocupar-se antecipadamente com alguma coisa. E, na maioria das vezes, as preocupações que nos consumiram tanto, elas não se concretizam, né? Só sugaram a nossa energia na vida do dia a dia, na vida do presente, que é onde nós estamos. Nós não vivemos no futuro, nós não vivemos mais no passado. Temos que viver o presente, pensando sim em construir um futuro. E aí entra a questão das metas, dessa análise de quando agir, por que agir, de que forma agir, traçar uma estratégia para chegar lá. Isso! Né? E assim, eu ia entregar essa estratégia aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, todas as pessoas, eu vou tentar falar delas, mas eu não vou conseguir aprofundar, porque eu já falei tanto sozinha, então eu quero que o Edson fale mais. Mas todas as pessoas que quiserem essa estratégia de superação, ou seja, como se fosse um mapa, um GPS para a sua felicidade. Um GPS de como você pode chegar naqueles resultados que você almeja. Então, me manda um direct, pode mandar um direct aqui pelo Instagram, uma mensagem, né? No Instagram dizendo assim, Mônica, eu quero a estratégia que eu vou mandar para você. Deixa seu e-mail que eu vou mandar para você, ou eu respondo até mesmo no direct mesmo, tá? Então, assim, uma coisa que é estratégica, uma coisa muito simples, né? O Léo tá falando, é um planejamento da felicidade. Isso mesmo, Léo.
A Zélia Guiné, ela tá na Europa, gente. Olha como é que nós estamos internacionais, ai, de som. Olha o que ela disse. Muitas vezes não reconhecemos as vitórias que temos diariamente. Não as reconhecemos porque estamos cegos emocionalmente. Autopunição por culpa. Criamos expectativas comparativas e nunca somos bons o suficiente. É verdade. Quando a gente começa a se comparar, eu acho que é legal assim, ó. Uma vez eu estava vendo uns vídeos bem legais do Érico Rocha. Eu sou fã dele, do jeito como ele criou a estratégia, né, dele, de entrega na internet. E eu estava olhando para ele e ele tem várias pessoas que fazem parte da estratégia, que atingiram resultados. E foi muito bacana, porque são milhares de pessoas no mundo, no Brasil inteiro, no mundo não, no Brasil inteiro, ele só atua no Brasil, que alcançaram os resultados. Ele trabalha com o alcance financeiro, de você atingir os 6 em 7, ou seja, 100 mil reais em uma semana. Mas tem um trabalho de bastidor cansativo, exaustivo de fazer, ao longo de vários meses e talvez anos. Mas ele ensina a fazer isso, como fazer isso. E muitas pessoas aprenderam como fazer isso, fizeram isso, alcançaram a meta. E essas pessoas participam do evento ao vivo, essas pessoas dão depoimento, elas têm os canais dela na mídia social, na internet, né? E o que é mais incrível nisso é que eu olhei para essas pessoas e falei, caramba, se essas pessoas podem, eu também posso. Então, a comparação, ela só pode e só vai ser benéfica se a gente olhar para o outro que alcançou um objetivo e pensar assim, puxa, se tal pessoa pôde, eu também posso. Eu só preciso desenvolver e aprender essas ferramentas. Pagar o preço, né? Pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Talvez eu vou dormir um pouco menos de horas, talvez eu vou trabalhar mais horas, talvez eu não vou poder fazer os meus passeios de final de semana, né? Eu vou ter que abrir mão de algumas festinhas, alguns casamentos, que eu gostaria de estar lá. Mas eu sei que é por um pequeno período de tempo, para que depois eu possa colher todos os frutos dos resultados daquela semente que eu estou plantando. Edson, vai acabar em 2 minutos, você acredita? Ai, que dó. Nós vamos fazer outras juntos para a gente recuperar esse tempo perdido, tá? Tá bom. Agradeço a oportunidade de participar e aprender. Eu agradeço a oportunidade de estar com você, que é um arsenal de conhecimento, de experiência de vida, pai, marido, avô, né? Enfim, tantas coisas boas, profissional, de ótima qualidade. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco aqui nessa tarde. Pessoas lindas e maravilhosas, obrigado por estarem conosco, por nos ouvirem, por participarem, tá? A Paula falou enxergar o seu potencial. Isso mesmo, Paula. A Zélia também está agradecendo, a Paula está agradecendo. A gente agradece, né, irmão Edson? Com certeza. Eu agradeço especialmente pelo convite. Espero ajudar numa próxima. Ajudou muito dessa vez e vai ajudar na próxima também, certeza absoluta. Um grande abraço, gente. Sucesso para vocês. Todos também. Quem quiser Obrigado. a ferramenta, fica de olho aí nas redes sociais, porque vai ter muito conteúdo legal na próxima semana. E quem quiser esse conteúdo que eu falei, manda um direct para mim que eu mando para vocês especialmente, tá? Um beijo na minha querida Lu aí, tá? Tá, Edson? Um beijão na sua esposa. Um beijo para todos vocês, gente. Tudo de bom. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.